Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e, por enquanto, eu só conheço o céu atual e a terra atual, mas quem vai me ajudar aqui a descobrir quais são os novos céus e nova terra é o Rafael Reuser. Bah, cara, agora tu me deixou numa saia justa aqui, né? Porque eu também tô querendo encontrar o novo céu e a nova terra aí, cara. Não é só tu, não. Olha só, muito bem. E hoje, então, nós vamos gravar sobre os novos céus e nova terra. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Rafael, como comentado, hoje a conversa é sobre novos céus e nova terra. É interessante que os céus é no plural e a terra é no singular, né? Tem explicação isso? E já me diz aí também, esse novos céus e nova terra é a mesma coisa que ir pro céu? Ou não tem nada a ver, né? Porque novos céus e nova terra não é só céu, né? Tem terra junto? Como é que é isso aí? Bah, essa é uma ótima pergunta, né? Vamos começar com a primeira, né? O plural ali. A palavra céu, ela muitas vezes na Bíblia tá no plural porque ela se refere a vários aspectos, né? Então ela pode se referir ao ar, digamos assim, ou aquele espaço que tá em volta da Terra, que é onde os passarinhos voam, né? Onde a gente viaja de avião e toda essa coisa toda. Ela pode se referir ao espaço, né? Ali onde estão as estrelas e assim por diante, né? O espaço sideral ali, o lugar dos astronautas, vamos dizer assim, né? E também ela se refere ao espaço de Deus, ao que a gente talvez chamaria de mundo espiritual, né? Onde está Deus, os anjos, enfim, né? E aí, então, tem toda essa dimensão aí. Então, eu vejo que a Bíblia usa essa expressão novos céus e nova terra, porque justamente é um novo universo, digamos assim, né? Que Deus vai trazer à tona, ou vai produzir, ou vai criar bem no fim da história, né? Ou melhor, no início da eternidade, né? Então é um novo universo, acho que seria a palavra que a gente usaria hoje, né? O hebraico, né, não tinha palavra para universo, então eles usavam céus e terra porque justamente é todos os aspectos da nossa existência no mundo, né? Uhum. Então, cara, e essa ideia de ir para o céu, ela faz parte disso, né? A gente talvez não se liga, né? Mas aqui essa parte, ir para o céu, tá no singular, né? Olha só, interessante já. É interessante, né? Porque eu tenho esse entendimento que quando a pessoa que é cristã, né? Que é um seguidor de Jesus, ao ela morrer, ela vai estar no céu, não no sentido de estar na atmosfera ou no espaço, né? Mas ela vai estar nessa esfera de Deus, né? Nessa esfera espiritual, enquanto ela aguarda a sua ressurreição e depois a sua transição para o estado eterno, né? Então não é bem a mesma coisa, né? Novos céus, nova terra, ir para o céu é parecido no sentido que é o que acontece depois de morrer, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Sim, são... Mas essa aí tu pegou bem interessante ali, a questão do singular, né? Ir pro céu, porque tu tá falando ali novos céus, nova terra, ou seja, algo tudo novo, então tu até falou um novo universo, né? Tipo, Deus criou tudo que existe e fez tudo com perfeição, né? E aí ele vai refazer tudo, digamos assim, seria isso a ideia? E aí, essa questão do ir pro céu no singular, então peraí, não é os céus, né, que está falando aí, digamos assim, é um céu específico, é um local ali que a gente falou depois da morte do cristão, mas agora essa questão ali, o tudo novo, né, me peguei nessa questão, tipo, tem essa ideia, digamos assim, que tudo que existe hoje será refeito, digamos assim, todo o universo e tudo
tudo mais? É essa a ideia que traz o Novos Céus e Nova Terra? Então, Ed, essa é uma grande discussão, né, que existe dentro da teologia, da interpretação bíblica, né? Porque a primeira criação, né, aquela lá de Gênesis, né, a gente sempre diz que Deus criou todas as coisas a partir do nada, né? Aham. A gente até usa uma expressão em latim para descrever isso, que é ex nihilo, né? Que quer dizer a partir do nada. Então, não havia nada, né? E Deus falou, vou criar, né? Ele literalmente falou, né? Ele foi falando, haja luz e tal, e foi criando as coisas. Não existia nada e existia uma criação. O debate, então, é se essa segunda criação ou essa nova criação, ela vai ser uma nova criação novamente do nada, né? No sentido de que a Terra aqui, esse universo seria totalmente destruído e seria criado novamente ex nihilo do nada, ou se ela seria uma espécie de reforma, uma restauração da criação, uma recriação a partir do que já existe, né? Que daí às vezes a gente fala na teologia de ex vetere, né? O vetere aqui é de velho, né? Então a partir da criação velha. Então esse é um debate que existe, né? Eu, pessoalmente, acho que faz mais sentido uma recriação a partir do que já existe, porque a Bíblia tem muitas promessas de restauração, de redenção, de reconciliação, né? Na verdade, toda a história bíblica é sobre isso, de certa forma, né? É Deus reconciliando consigo o mundo, não só as pessoas, né? Tem um verso em Colossenses ali, acho que é Colossenses 1, 19 e 20, né? Que fala que Deus está em Cristo reconciliando todas as coisas nos céus e na terra. Então, eu acho que seria meio engraçado, assim, né? Vou reconciliar tudo nos céus e na terra, tudo de boa, daí eu vou explodir tudo, e daí eu vou criar um troço totalmente novo, do zero, de novo, como foi feito em Gênesis. Me parece que não. Parece que ele quer restaurar, de fato, reconciliar todas as coisas. Mas assim, de certa forma, agora, na visão de um pecador, né, vai ser tudo diferente. Por quê? O que eu entendo, né, uma visão que eu tenho, né, é que Deus criou, né, lá em Gênesis não, lá no início de tudo, né, porque a gente lê Gênesis. Sim. Mas Deus criou tudo de forma perfeita, né? Então, digamos assim, nada do que Deus criou é imperfeito. Certo. Ele criou e viu que era bom. Claro, aí veio o pecado, né? O homem se corrompeu. Só que apenas o homem se corrompeu, né? Digamos assim, ali na criação, a natureza. Os animais, eles não... Lá no início, eles não foram... Eles não pecaram, né? Eles não desobedeceram a Deus. As plantas, o ar, os elementos, né? Nada picou, vamos dizer assim, contra Deus. Só que eu entendo o seguinte... Como apenas o homem se corrompeu, ele acaba corrompendo as coisas ao redor dele. Não que, por exemplo, sei lá, um animal, ele se torne pecador. Mas por causa da mão do homem sobre o animal, né, ele acaba, vamos dizer assim, subjugando o animal de uma forma pecadora. E aí o animal, né, ele não é pecador, mas ele não consegue viver do seu jeito. Tipo assim, se a gente pensar na natureza, hoje a gente tem, vamos dizer assim... elementos da natureza, sei lá, tempestades e tudo mais, que são feitos por Deus e eles acontecem para a glória de Deus, mas provavelmente eles não acontecem no momento como deveria acontecer, da forma como deveria acontecer, porque existe a mão do homem, ou seja, a poluição, né, e isso é tudo corrupção do homem. Então eu acredito que nessa reconciliação as coisas vão ser um pouquinho diferentes, talvez vão ser até mais bonitas, porque a gente não vai ter a corrupção do homem, sabe, a ganância, o orgulho, todas essas coisas que acabam, vamos dizer assim, explorando o restante da criação de Deus. Então o restante da criação de Deus, isso numa visão minha, né, otimista ali, vai ser muito mais bonito, né? Vai ser muito mais agradável, certeza. Vai ser, então, essa reconciliação daqui a pouco, essa restauração, né? Como se Deus voltasse, vamos dizer assim, e dizer, olha, no início, antes do pecado e antes da exploração, era assim. No início, antes de vocês terem que trabalhar com o suor, né, do seu trabalho e garantir o sustento, era assim, era mais fácil colher, né? Era mais fácil plantar, né? Porque tudo isso foi devido à corrupção do homem, né? Digamos assim, a dificuldade de buscar o alimento e tudo mais, né? Então, agora eu tô filosofando aqui, né? Quem sabe, né? Até se daqui a pouco as plantas, né, não crescessem com mais facilidade,
antes, né, do pecado, né? Porque é Uhum. bem claro lá em Gênesis, né? Olha, agora tu tá aqui no jardim, tu come ali do fruto da árvore, é muito fácil e tudo mais. Mas agora, por causa do pecado, você está expulso do jardim e agora tu vai sofrer, né? Tipo, Sim. resumidamente, né? Tu vai sofrer pra se sustentar, né? Então, isso que tu falou, em vez de, digamos assim, zerar tudo, mas assim, simplesmente remover a corrupção e restaurar, né? Fazer uma restauração, né? Irmãos à obra ali, né? Fazer o Lata Velha do Luciano Huck na Terra. Pois é, né? Sabe? Dá uma melhorada aí. Então, acho que isso faz sentido mesmo, assim, do que tu falou, assim, né? Que nem tu falou, existe um grande debate, né, em cima disso, mas acho que faz bastante sentido, né? Ao invés de zerar tudo, né? E eu acho que tu levantou uma questão bem interessante, que o ser humano pecou, mas a natureza não pecou. E eu acho que isso é uma questão importante de pensar, né? Ela, obviamente, sofre as consequências do pecado humano, que nem tu falou, inclusive que está sob a maldição de Deus, né? Ali em Gênesis 3, a terra também é amaldiçoada, né? Mas ela continua, digamos assim, funcionando meio que normalmente, né? Tipo assim, tu ainda tem ciclo da água, tu ainda planta, né? Só que as coisas, de fato, ficam mais difíceis, né? E em Romanos 8, fala um pouco sobre isso, é um texto que eu acho bem interessante. Eu ia comentar sobre ele. Boa. Ali Romanos 8, 19 em diante, né, ele fala que a natureza aguarda, né, que os filhos de Deus, que a gente, né, seja de fato transformada, e porque daí ela diz que ela será libertada da escravidão, da decadência em que ela se encontra. Exatamente. Então a esperança parece que da natureza não é ser destruída, né, e depois ser substituída por uma criação nova, mas ela também parece que tem essa expectativa de que ela vai ser resgatada do impacto que o pecado humano trouxe sobre ela, né? Uhum. Então eu acho isso bem interessante. Porque a natureza também é criação de Deus, né? Por que eles vão ser destruídos? Exato. E aquilo que tu disse, né? O que Deus fez é bom, né? Exato. Então, assim, sim, foi manchado, né? É que nem pensa assim, a gente tem uma roupa que a gente gosta, né? E ela sujou. O que a gente faz? A gente joga a roupa fora? Não, a gente lava, né? Então, assim, acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Teve uma coisa que Deus gostava e ele vai limpar, purificar, restaurar. Uhum. E talvez um segundo aspecto, Ed, é que eu penso muito na ressurreição de Jesus, né? Que ele tem um corpo diferente na pós-ressurreição. Ele tem um corpo, ele não é um espírito, né? Ele fala isso muito para os discípulos, né? Toca aqui, né? Um fantasma não faz isso, não faz aquilo. Mas ele é um corpo melhorado em relação ao corpo nosso de hoje, né? E em relação ao corpo de Adão também, né? Mesmo antes do pecado, né? Então eu acho que faz sentido essa ideia de que nesse novo espaço, né? Nesse novo céus, nova terra, que as coisas seriam mais bonitas. Eu acho, pra mim, isso faz muito sentido. E aí eu te pergunto agora o seguinte, essa expressão novos céus e nova terra, né, que nós estamos comentando aí, então, ela não é um lugar espiritual apenas, né, digamos assim, ela vai ser uma terra física, vamos dizer assim, que nem tu tá falando ali, vai ter uma restauração, né, para ter a reconciliação com Deus. Então não é um plano espiritual que daí então depois, quando surgirem esses novos céus e nova terra, então é só um plano espiritual e tudo que é físico acabou. Não, é físico mesmo o negócio, é isso? Sim, eu entendo que sim. Porque a gente, às vezes o pessoal acha que o físico é algo ruim, né? A gente faz essa coisa, essa distinção entre o físico e o espiritual, né? De buscar as coisas espirituais e etc. Mas o físico foi Deus que criou, né? Ele não surgiu assim por vontade própria, né? Nem foi criado pelo diabo, né? Veio da onde, cara? Né? Veio de Deus, né? Então, ele obviamente tem a sua legitimidade, né? Então, acho que essa talvez a coisa que a gente precisa sempre lembrar, né? É que Deus criou todas as coisas e criou elas boas. Sim, elas podem ser mal usadas, sim, elas foram afetadas pelo pecado, mas eles são coisas boas. Então, o nosso corpo é algo bom. Agora, a gente, que nem Paulo diz em Coríntios, ele manda a gente glorificar a Deus com o nosso corpo, né? Então, ou seja, você pode não glorificar com o seu corpo, mas isso não torna o seu corpo em si algo ruim, né? Algo negativo, né? O fato que você tem uma existência, né, no corpo que é o problema. Então, às vezes as pessoas têm essa ideia, assim, né, de que parece que o nosso aspecto físico
é o que onde está o nosso problema. Não, o nosso problema não é o nosso corpo, o nosso problema, na verdade, é o nosso coração, né? Que tá desorientado, né? Então, acho que é sempre bom lembrar disso. Uhum. Acho que às vezes também existe aquela confusão até que a gente falou no início, daquela questão de ir pro céu, né? E aí fica nesse, novos céus, nova terra, então ir pro céu. E aí ir pro céu é só espiritual, assim e tal. Mas esse novos céus e nova terra tá falando lá da eternidade, do final, né? Onde a gente, que nem tu falou da ressurreição de Cristo, em que nós vamos ressuscitar com um novo corpo também, né? Sim. Um corpo glorificado, até Paulo fala também em Coríntios, um corpo glorificado em que será diferente, né? Um corpo livre do pecado, né? Sim. Então eu acho que é importante citar isso, né? Que não é, digamos assim, agora morri e vou passar a eternidade aqui, alminha, né? Anjinho ali tipo assim, nas nuvenzinhas e tal. Não, isso aí é só, como é que é? Isso é filme, né? As coisas. Mas aí tem vários versículos, né, Rafa, que usam essa expressão novos céus e nova terra, novo céu e nova terra. Eu vou citar aqui 3, tá? Só pra o pessoal ver que tem na Bíblia mesmo isso, tá? Que a gente não tá inventando, bom, né? Mas tipo assim, claro. Isaías 65:17 diz: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí, Apocalipse 21, que aí Apocalipse já é, né, uma literatura, né, do fim dos tempos, né, que diz, o 21, versículo 1, diz: então vi um novo céu, e aqui tá no singular, Rafa, e agora? Opa! Pois é, né? Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então, quando a Bíblia mostra esses versículos ali e tal, o contexto, obviamente, são diferentes, mas ele tá falando a mesma coisa, tá falando, sabe, digamos assim, do mesmo sentido, do mesmo acontecimento, são coisas diferentes, porque são literalmente, tipo, eu peguei um profeta, né, peguei uma carta de um apóstolo, e peguei uma literatura ali, fim dos tempos, né, escatológica. Sim. Então, se puder comentar ali essas expressões que aparecem na Bíblia, se elas estão sempre falando a mesma coisa. Eu creio que sim, tá? E a minha razão pra afirmar isso é que eu entendo que a Bíblia, ela é uma unidade coesa, né? E muita coisa, na verdade, do Novo Testamento não é tão nova assim, né? Na verdade, o Novo Testamento, ele é construído em cima daquilo que foi falado no Antigo Testamento, né? Então, Pedro, né, na sua carta, e João, né, no livro de Apocalipse, eles estão fazendo referência às profecias de Isaías, né? Não só do capítulo 65, mas o livro inteiro, ele nem sempre usa a expressão novos céus e nova terra, né? Mas ele tem essa expectativa de que Deus vai restaurar as coisas, né? Que Deus vai fazer algo novo e tal. Então, Pedro e João, eles estão construindo em cima daquilo que Isaías já tinha falado, né? Agora, o que é importante a gente saber, discernir, né? É que Isaías, ele não sabe tudo, né? A gente tem também essa questão na Bíblia de uma revelação progressiva, né? Então, à medida que a Bíblia vai sendo escrita e vai se desenvolvendo, a gente vai tendo mais clareza, né? Então, na verdade, nesse assunto, principalmente, o livro que é mais claro sobre esse estado eterno e final é, de fato, o livro de Apocalipse, né? Porque ele fecha tudo, né? E, na verdade, o livro de Apocalipse também é interessante, mas ele tem pelo menos umas 200 referências ao Antigo Testamento, né? Então, ele não está inventando um negócio absolutamente novo. Ele está pegando várias ideias do Antigo Testamento, está juntando elas, né? E está, sim, tendo algum desenvolvimento, né? Mas ele está totalmente construído nas ideias anteriores. Né? Então, tanto é que ali o texto de Pedro que tu leu, ele diz que nós estamos aguardando a promessa de novos céus e nova terra, né? Uhum. Essa promessa veio da onde? Veio lá do texto de Isaías e de outros do Antigo Testamento. Uhum. E inclusive nesse texto de Apocalipse, né, ele fala depois, os versículos adiante, né, vi a cidade santa, Nova Jerusalém. Qual que é a relação dessa Nova Jerusalém com esses novos céus e nova terra? A Nova Jerusalém é o novo céu e nova terra?
ou ela é a cidade santa que estará no novo céu e nova terra? Como é que é essa relação aí? É só dentro da cidade de Jerusalém que é novo céu e nova terra? Qual que é a representação disso aí? Cara, essa é uma boa pergunta. Até porque, só antes de tu continuar, porque ele diz depois ali que de fora, né, ficam as pessoas ruins e tal, que não vão poder entrar, né, porque ali dentro só tem coisa boa, então quer dizer que Sim. no novo céu e nova terra vai ter pessoas de fora da cidade santa que vão ser pecadoras? Como assim? Aí complicou agora a situação, né? Complicou. Pois é. Então, a forma como eu vejo, assim, a gente tem que comparar a criação, a nova criação de Apocalipse com a primeira criação em Gênesis, né? Então, o que tu tem em Gênesis? Tu tem os céus e a terra, a criação como um todo, mas tu também tem o Jardim do Éden, né? E o Jardim do Éden é o lugar onde o ser humano está, né? E é o lugar onde Deus vem conversar com o ser humano, certo? E existem, isso aqui daria um outro episódio, né? Mas existem vários elementos em Gênesis 1 e 2 que nos dá a impressão de que o Jardim do Éden, ele é tipo um templo, na verdade, né? Que a criação, na verdade, é uma espécie de templo onde Deus está, né? Essa ideia de templo que é o lugar onde Deus vem se encontrar com os seres humanos, né? Que é o que acontece no Jardim do Éden. Então o ser humano peca, ele é expulso do jardim, e aí a gente vê tanto no tabernáculo quanto depois no templo em Jerusalém, que parte da decoração do tabernáculo e do templo, ele tem plantas, ele tem várias coisas, ele tem os querubins, os serafins que guardam a entrada, ele tem várias ligações com aquela cena do Jardim do Éden, né? Uhum. E dentro disso, então, Jerusalém tem o grande templo onde Deus vem se encontrar com as pessoas. Não é que Deus não encontra as pessoas em outro lugar, né? Deus está em todo lugar, não é essa a questão. Mas é um ponto de encontro especial, né? E aí dentro de Isaías tem muito disso, né? Que a gente já falou um pouco antes. Tem muito dessa coisa das nações virem até Jerusalém. E a gente tem essa impressão que Jerusalém vai ser a capital do mundo, né? Onde todo mundo vai ir, onde Deus vai estar, enfim, né? Essa ideia de Jerusalém também como uma cidade-templo, de certa forma. Então, quando a gente chega no novo céus e na nova terra, a gente vê que parte do que Deus quer alcançar é uma espécie de retorno ao Éden, no sentido de que Deus vai voltar a estar com o seu povo. Se a gente continuar lendo ali o capítulo 21, né, essa ideia de que Deus estará conosco e nós com Deus naquele lugar. Então, a Nova Jerusalém é justamente para indicar que esse novo templo, ele não é um templo em Jerusalém, aqui, literal, onde nós temos hoje ali, né, o Estado de Israel, mas é justamente esse novo espaço, esse novo Éden, por assim dizer, onde Deus vai estar com a gente, né? Então isso é o centro, eu diria assim, dos novos céus e da nova terra, né? Aí essas pessoas que estão de fora, eu não entendo que elas vão estar, digamos assim, na nova criação, mas fora de Jerusalém, né? É um troço meio esquisito. Mas eu acho que é simplesmente é uma imagem. A gente tem que lembrar que o livro de Apocalipse, ele é um livro bastante simbólico, né? Bastante metafórico. Mas essa ideia é assim, cara, vai ter gente que não vai estar com Deus, né? Que vai estar de fora, porque justamente esse novo âmbito de existência, né? Da eternidade, não vai ter pecado. Então, por isso Apocalipse fala ali, eu acho que é no capítulo anterior, né? Que os assassinos, os mentirosos, os imorais, os gananciosos, etc., eles não vão poder entrar no novo céu e nova terra. Porque não faz sentido a pessoa que tem esse tipo de disposição ou esse tipo de estilo de vida estar num lugar onde essas coisas não vão mais existir. Então, esse é o meu entendimento. Parece que a Nova Jerusalém, a parte nova, justamente para separar essa reconstrução da Jerusalém terrena que está lá no Estado de Israel, na Palestina, né? Para ficar claro isso, né? Mas ela, de novo, é esse símbolo, eu creio, de que Deus está com o seu povo. Não num templo, necessariamente, literalmente, porque a gente já sabe que, de certa forma, Cristo já está em nós, né? Através do Espírito, né? E nós entendemos que no novo céu e na nova terra, ele vai estar andando conosco, que nem ele andava com Adão lá no Jardim do Éden. Uhum. No capítulo 22 que ele fala isso daí, de que não entram os assassinos e tudo mais, né? E também a gente vê que a Nova Jerusalém, ela não vai ser pet friendly, né? Porque de fora ficam os cães, né? Então...
Pois é. Não, assim, é bem incrível, né? Tipo, toda essa representação, isso que a gente fala, né? Também tem muito simbolismo ali, né? Sim. Porque, assim, se a gente fosse pensar de uma forma totalmente literal, e pode ser literal também, né? Se Deus quiser, ele faz. Mas ele vai ter que botar do outro lado da Terra, talvez uma construção semelhante, porque senão vai dar uma desbalanceada no giro do planeta aí, porque as muralhas, elas vão até a estratosfera lá, vai pro espaço lá, alguns quilômetros aí de altura, né? Então, acho que vai ter que ter, né, um esquema, né? Mas, bem interessante isso, né? Sobre essa questão também de que vão ter novos céus e nova terra, mas um ambiente, vamos dizer assim, especial para representar essa presença de Deus. Julgo eu, talvez, que pode acontecer, né, Rafa? E aí agora, digamos assim, né, porque, que nem tu falou, Apocalipse é uma literatura de uma visão de João, né, e tem coisas ali que ele não consegue compreender, então ele tenta, né, com a cultura que ele tem, e acho que tu usou muito bem essa questão do tabernáculo, do templo, do Éden, né, essa questão, então ele tenta, como é que eu vou encaixar isso aqui para as pessoas entenderem o que eu tô falando, né, então ele usa, né, aquilo que eles entendem, mas pode ser que também os novos céus e nova terra, a presença de Deus esteja espalhada por todo, né, o ambiente, né, mas eu tenho que demonstrar que esse ambiente que eu estou enxergando é muito grande e que Deus está ali nesse ambiente e que pessoas não vão estar ali, então ele cria essa cidade que vem do céu, né, pode ser também, mas eu gosto de pensar que é uma grande cidade morada, né, e que lá dentro, digamos assim, só quem pode entra. Né, eu gosto de interpretar ali que vai ser bem assim mesmo. Mas a gente tem liberdade, né, pra ver de outras formas também. Claro. Então, Rafa, acho que ficou bem claro ali sobre o que a Bíblia fala sobre novos céus e nova terra, né? A gente já explicou e tudo mais, né? Tem toda essa questão de como será a eternidade. Nós também, né, ressuscitaremos com Cristo, né? Essa é a promessa. Então, nós viveremos ali nesses novos céus e nova terra. Mas a pergunta que eu faço agora é trazendo pra nós hoje, né? Porque a gente não chegou nesse momento ainda. Sim. Então, como que essa promessa, né? Que a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê sendo reafirmada no Novo Testamento, ali em Apocalipse também explicando e relembrando que acontecerá assim, assim, assim. Então, como que essa promessa dos novos céus e nova terra, elas se aplicam nas nossas vidas hoje, né? Hoje aqui, no momento que a gente está gravando esse episódio, no momento que o nosso nobre amigo e ouvinte está escutando esse podcast, né? Como que a gente pode aplicar essa esperança no nosso dia a dia como cristãos, né? O que isso faz de diferença para nós hoje? O que isso muda? Eu acho que muda muita coisa. E eu pensei aqui acho que umas 3 coisas bem básicas, bem importantes, né? A primeira é que a esperança cristã, ela não é um tomara, assim, né? Não é assim do tipo assim, tomara que tenha novos céus e nova terra, né? Não é isso, né? Não é que nem assim, tomara que meu time ganhe o jogo, né? Não é isso, né? A esperança cristã é a expectativa de que Deus vai cumprir suas promessas. Então a gente tem que lembrar disso, né? A esperança cristã, ela é quase uma certeza, digamos assim, né? Porque a gente sabe que Deus vai ser fiel naquilo que ele prometeu. Então essa é a expectativa, né? A segunda coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é que a gente pode ter essa certeza por causa daquilo que Cristo já fez, né? Então, Cristo morreu e ele ressuscitou e ele é o primeiro, né, digamos assim, que começou a participar na sua humanidade, né, que começou a participar da eternidade, né? Porque ele já ressurge com um corpo glorificado, né, com um novo corpo. E então a nossa esperança nesse sentido é que aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco, né? Não que a gente vai se tornar Deus ou coisa parecida, né? Mas na sua humanidade, né? Então a gente já pode ter uma esperança fundamentada nesse fato, né? E eu acho que daí o terceiro elemento é que, como a nossa esperança está naquilo que Deus vai fazer, a gente também olha para a realidade humana, a gente quer ver todos nós sonhamos com um mundo melhor. Seja um mundo melhor economicamente, né? A gente gostaria de ter
estar melhor de vida, né, financeiramente, a gente gostaria de ter um governo melhor, a gente gostaria de ter mais saúde e tudo mais, né? E, obviamente, a gente, como seres humanos, a gente pode fazer alguma coisa a respeito disso. A gente pode escolher um político melhor ou um político pior para ser o nosso prefeito, governador, presidente, assim por diante. Mas a gente sabe que, em última análise, não vai ser R$1.000 a mais na minha conta, não vai ser um vereador melhor, né? Não vai ser um plano de saúde melhor que vai, de fato, resolver o meu problema, né? Uhum. Então a gente não é contra essas coisas, mas a gente não coloca nessas coisas a nossa esperança, né? A gente até, na verdade, quando um cara vem assim com uma proposta muito mirabolante, né? Faça dinheiro rápido, né? Ou uma solução assim, aquele político... É golpe. É golpe, né, cara? É golpe, exatamente. Então, assim, quando o crente cai em golpe, eu sempre fico meio frustrado. Porque o crente devia ser um pouquinho mais esperto, né? Porque a esperança dele não tá nessa coisa aí. Não tá num político, não tá na Mega Sena, não tá em você ter o emprego dos sonhos, né? Ou de casar com o príncipe encantado. Essas coisas, beleza, pode acontecer ou não, né? Mas a gente tem uma certa sobriedade, eu diria, sobre a realidade, né? E sobre o quanto a gente consegue, na verdade, transformar o mundo, porque a gente está ainda, infelizmente, né, naquela situação em que a gente ainda convive com o pecado, né? Em que a criação ainda está, digamos assim, debaixo dessa maldição de Deus, né? Então a nossa esperança, como nós temos uma esperança eterna, essas coisas do aqui e agora, elas são, não quero dizer menos importantes, né? Mas elas são menos decisivas, né? Do que seriam, né, se a gente não tivesse a eternidade. Sim. Sabe que tu tava falando isso daí, e aí eu lembrei, eu e minha esposa, a gente é discipulado por um casal, né? E recentemente, a gente já acabou, a gente estudou um livro bem bom, assim, pra mim, assim, sobre esse tema, o melhor livro que eu já estudei até hoje. Que o livro é Construindo um Casamento de Verdade, do Larry Crabb. Não sei se você já ouviu falar. Sim, conheço. É um livro, assim, bem denso. É, tipo Sim. assim, difícil de ler e tal. Ele é um livro, eu diria assim, que é um livro mais avançado, assim, sabe? Mas ele trata, assim, do relacionamento, do casal e tudo mais, de pontos lá no início, assim, tipo, a base digamos assim, do senso do ser humano, assim, vamos dizer assim, né? E ele comenta, assim, que existem duas coisas principais que o homem tem, né? O homem e a mulher, né? Eu digo ser humano. Que é essa necessidade de segurança, né? E também a questão de ser valorizado, é o senso de valor. Ele usa, acho que uma outra expressão, mas é essa a questão, sabe? De ser valorizado. E aí o grande problema é que o homem e a mulher, eles buscam segurança e senso de valor, né? Em outras coisas. Sim. Né? Então buscam nas pessoas, buscam, sei lá, no cônjuge, buscam, sei lá, num familiar, num pai, numa mãe, num chefe, buscam no dinheiro, né, que a gente estava comentando. Então por isso que muitas vezes as pessoas, os cristãos, até mesmo os cristãos, né, que não deveriam cair nesses golpes, né, ou, vou tentar aí fazer uma fezinha, né, que o pessoal falava antigamente, fazer uma fezinha aqui, né? Ou seja, tá botando fé, né? Tipo assim, que eu vou ganhar, né, e tal. Mas jogar na Mega, jogar na Loto aí e tal. Porque vai que eu ganho. Porque é pouquinha coisa, né? Só que... assim... É loteria, né? Então já diz, né? A chance de tu ganhar a mínima, né? Só que ele fala, né? Que a gente tem que buscar isso no único que pode nos entregar isso e não nos decepcionar nunca. Que é Deus. Ele quem vai nos dar segurança e ele quem nos valoriza. Ele enviou o filho dele para nos salvar. Ele não vai nos abandonar, né? A Bíblia fala que ninguém vai tirar nós das mãos dele, né? É verdade. Então nós temos tudo garantido, né? E aí é isso que acontece, né? Digamos assim, as pessoas e os cristãos também passam por isso. Eles têm muita frustração porque não colocam em Deus, né, a sua segurança, não colocam em Deus o seu senso de valor. E aí por isso que acontece também, sei lá, participo de um ministério. O líder do ministério ou a liderança da igreja falou alguma coisa torto pra mim, pronto.
né? Pior igreja do mundo, pronto, ninguém gosta de mim, isso, aquilo. Por quê? Tá fazendo aquilo por si mesmo, pra se sentir valorizado, né? Mas não tá buscando em Deus, né? E mesmo que daqui a pouco esteja fazendo a coisa certa e quem está sendo injusto é a liderança, não, se tiver com isso em Deus, a chance de se frustrar é menor, né? Não vai ter tudo isso porque tá buscando nas coisas erradas, né? Então eu vejo que isso que tu tá trazendo ali, digamos que essa promessa, né, dos novos céus e nova terra nos traz essa esperança e tudo mais. Eu creio que até nesses 2 pontos ela também trabalha, né? Tipo, eu tenho a segurança de que vai realmente acontecer isso, né? Porque existe essa promessa. E também eu me sinto muito mais valorizado, porque olha o que Deus fez, né? Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Olha ali, ele até mandou o filho dele pra me salvar e agora tá preparando a morada lá, né? Tá preparando os novos céus e nova terra e um dia ele vai voltar e vamos ter um corpo renovado, né? Então, ele tá fazendo isso por nós, mas por mim também, né? Sim. Eu não sou o único, né? Mas eu quero dizer assim, ele me ama, né? Então, e eu sou muito valorizado. Então, acho que isso traz bastante esperança. E aí, diante disso, Rafa, tendo essa esperança, né? Sabendo que é garantido isso, né? Uma vez que nós somos cristãos, como que nós devemos viver, né, diante disso? Como é que nós podemos nos preparar para esse novos céus e nova terra, né? Como que deve ser a nossa vida com esse conhecimento? Eu acho que tem várias coisas que fazem sentido, né? A gente já mencionou aquele texto de Pedro antes, né? Que menciona dos novos céus, né? Mas ali ele faz essa pergunta, né? Ele pensa assim, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam, né? E ele fala um pouco de vida de santidade, né? E eu acho isso muito importante, porque às vezes às vezes quando a gente fala de santidade e eternidade, a pessoa pensa assim, se eu não for santo o suficiente, Deus não vai me deixar entrar, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia, o que acaba sendo uma espécie de salvação por obras, né? Tipo assim, eu tenho que me comportar, senão Deus não vai me deixar entrar no céu. Mas, na verdade, a lógica da Bíblia é o contrário. Ele está dizendo assim, olha, no céu não vai ter rancor, certo? Você não vai ficar carregando mágoas do passado e alimentando suas mágoas e sua raiva. Beleza. Então, cara, por que tu quer ir para um lugar onde não tem rancor, se hoje tu adora ficar com uma mágoa de alguém, né? Tipo, é mais ou menos essa ideia, cara. Então, cara, se tu vai estar num lugar que não tem rancor, então começa desde já a lidar com o rancor que tu tem. Porque quando tu chegar lá, tu não vai ter mais, né? Sabe? Então, assim, tipo, é aquela história assim, cara, tu quer tirar férias na praia? Tá, então não vai pra serra, mano, né? Sabe? Tu não vai ter onda aqui na Serra Gaúcha, né? Vai pra praia, né? Então é nesse sentido, né? Não é num sentido assim, vou fazer o teste de santidade, se tu for santo o suficiente, tu pode entrar, né? Mas não, tá dizendo assim, olha, a vida do novo céu e nova terra vai ser diferente. E a gente tem que começar já a viver no presente aquilo, antecipando, de certa forma, a realidade que vai ter lá. Eu acho que essa é a parte aí é uma das formas, né, como a gente se prepara aí. Sim. E tu falou de santidade, né? Acho que é importante a gente citar que tem o livro, né, Santidade do Cotidiano, inclusive, link no post aí pra vocês adquirirem aí do Rafa. Muito bom. Inclusive, valeu. Nós gravamos um episódio sobre ele também, né? Link no post. Olha ali, ó. Isso aí, cara. Obrigado. Já faz tanto tempo que eu quase tinha esquecido que eu tenho esse livro. Não, muito bom, muito bom. E eu acrescentaria, né, Rafa, além dessa questão da santidade, né, a gente ter essa expectativa, né, porque às vezes parece sim que a gente esquece que a gente vai, que tá chegando o dia, né, o dia e a hora ninguém sabe, mas certo. Às vezes parece que a gente esquece, que a gente vive assim como se não fosse acontecer, né, como se Jesus não fosse voltar. Eu acho que a gente tem que manter acesa, né, essa expectativa, né, forte, assim, no nosso coração, né, tipo, tu citou ali os textos, tem o texto ali de Filipenses, né, o capítulo 3, que ele diz que a nossa cidadania tá no céu, né, nos céus, né, onde a gente espera ansiosamente pelo Salvador, né, então, esperar ansiosamente é tipo uma criança que tá esperando o pai chegar em casa, é tipo uma criança que tá esperando a hora de sair pra ir no parquinho,
sei lá, né? Isso é ansiosamente, né? Tudo bem que a Bíblia fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas não é essa ansiedade que traz coisa ruim, mas é essa ansiedade, nossa, tipo, né? É a mesma ansiedade que Jesus... Talvez não sei, mas talvez sim. A mesma que ele falou na ceia, né? Aguardei ansiosamente por esse momento, né? Por essa ceia. De estar aqui com vocês, porque eu tenho coisas importantes pra falar pra vocês, né? Então, da mesma forma, nós... né, tipo, está chegando o momento, o dia e a hora ninguém sabe, pode ser amanhã, pode ser, amanhã talvez não, né, uma vez eu falava isso, Rafa, de, nossa, Jesus pode voltar agora, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, só que aí eu estava esquecendo de toda a parte da Bíblia que fala dos acontecimentos que vão antecipar a vinda de Jesus, né, o dia e a hora ninguém sabe, mas digamos assim, não vai acontecer daqui 5 minutos porque tem coisa pra acontecer, né, então... Pois é. Mas mesmo quando começarem a acontecer as coisas, a gente não vai saber quando vai ser a hora, mas pode ficar tranquilo que não vai ser daqui 5 minutos. Mas tá logo aí, né? Tá logo, né? O apóstolo Paulo fala que tá logo já faz quase 2000 anos, né? Que ele tá voltando. Sim. Então, tá voltando mesmo. E acho que outra coisa também é a gente, visto, né, que a gente tem essa esperança, é a gente cumprir o grande chamado da grande comissão, né? De a gente promover a justiça de Deus, né? Levar, né? Nós sermos realmente essas pessoas que levam o evangelho adiante para que essa esperança chegue a outras pessoas também, né? Para que não seja algo só nosso, mas que mais pessoas possam saber que Deus está preparando ali, né? Tudo isso e não é só para nós. No momento é só pra nós, mas tem mais pessoas que podem fazer parte, mais pessoas que podem ser redimidas e entrar na Cidade Santa, né? Então acho que é importante nós também vivermos não apenas em santidade, mas levando essa santidade adiante, né? Proclamando, né, a vinda de Cristo, proclamando o Evangelho e que mais pessoas possam também viver assim, né? Não, com certeza, né? Até ali o texto que tu mencionou antes de Filipenses, né? Que às vezes o pessoal vê ali, minha cidadania está nos céus, né? Daí pensa assim, então eu não vou me preocupar com nada que acontece à minha volta, né? Não é o que ele está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer assim, cara, tu é um cidadão dos céus, então tu precisa viver aqui na Terra como um cidadão dos céus, né? Volta aquela ideia que nós estávamos falando um pouco antes, né? Cara, no céu, nessa realidade de Deus, como é que seria? É uma realidade que não é marcada pelo pecado, muito pelo contrário, é marcada pelo amor, pela justiça, pela ética, enfim. Então, quando Paulo fala isso, ele está justamente falando desse testemunho que a gente tem que dar aqui agora, né? A ideia de que a gente vai mostrar para as pessoas à nossa volta, dar um aperitivo, né? Ou um trailer, digamos assim, do que a realidade futura pode ser. Né? Então, isso faz parte também dessa... preparação para os novos céus e nova terra, né? De a gente dar esse gostinho aí a partir de quem nós somos, né? Obviamente não seremos perfeitos, mas de mostrar um pouco essa nova realidade a partir da nossa vida diária, né? Do nosso dia a dia mesmo. Rafa, ótimo papo tivemos aí, papo bem edificante aí, bem interessante. E aí, agora eu te pergunto, né, o que você finalmente considera e também deixa aí seus contatos aí, quiser compartilhar algo, fica à vontade aí. Bem, gente, pra finalizar, assim, eu acho que é sempre importante a gente lembrar da nossa esperança, né, firmada em Cristo. E, de novo, que essa esperança, ela não é assim um tomara, né, mas ela é uma certeza porque Cristo já começou a fazer aquilo. Em Romanos 13, ali nos versos 11 e 12, é bem interessante que ele descreve a vida cristã, ou enfim, esse processo todo de ir para a eternidade, como um dia que está amanhecendo. E ele diz o seguinte: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Então ele diz que a salvação está mais próxima, eu sempre achei isso confuso. O que ele quer dizer com mais próxima? Eu não estou salvo agora já, né? Mas ele quer dizer justamente que nós cremos hoje, mas cada dia que passa, a gente está mais perto desse momento em que Jesus vai voltar e que a nossa salvação vai ser completada no sentido que a gente vai transicionar para o estado eterno, né? Para os novos céus e para a nova terra. Então esse dia está cada vez mais próximo, né? É o que ele está dizendo. Então, a noite está quase acabando, o dia logo vem.
E daí vem o portanto. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Essa é a ideia de novo. Cara, o dia está amanhecendo, né? Nós vamos para o reino de luz. Então, desde já, a gente já começa a viver como a pessoa que vai estar nesse novo céu e nova terra, né? Então, eu acho que isso é um texto bem legal, assim, para meditar mais, né? E toda essa questão de novos céus e nova terra, fim de tempos, apocalipse, são coisas bem complexas, né? E muitas linhas de interpretações, às vezes muito confuso, mas eu também tenho um curso dentro do meu ministério, do Didaquê, é um curso sobre apocalipse. Então, se você aí tiver interesse em levar isso para a sua igreja, para a sua realidade, você pode aí fazer contato aí com a gente. Eu não tenho todas as respostas, tá? Já vou avisando. mas a gente consegue dar uma boa navegada aí e uma boa aprofundada em várias coisas. E tem sido bem legal. Muito bem, muito obrigado, Rafa, por participar aí conosco. Inclusive, link no post aí do que o Rafa compartilhou. E também queria dizer que esse entendimento, né, de que Deus vai fazer, né, tudo novo, né? Acredito que só aumenta o amor que Deus tem por nós. Porque a gente lembra lá que o pecado do homem estava tão forte que Deus resolveu, né? Então, exterminar a humanidade. E aí, por causa de um homem justo, Noé, então ele disse, bom, eu vou salvar Noé e sua família. E aí, então, ele salvou, mas Noé ainda era pecador, né? Sim. E aí, então, chegamos em Jesus e tudo mais, e agora Deus diz, eu não vou exterminar a humanidade, né? Ele falou que não ia exterminar mais por dilúvio, né? Mas eu não vou exterminar, eu vou salvar a humanidade. E eu vou salvar através de Cristo, porque eu amo eles. E depois disso, então, no tempo certo, Jesus voltará e então farei novos céus e nova terra ali e tudo mais. Então eu vejo assim o quão grande é o amor de Deus pela sua criação e também por nós, né? Eu quero dizer até que Deus deve amar nós mais do que o resto da criação, né? Porque o resto da criação não é rebelde contra Deus, né? Então Deus deve amar muito a gente, né? Porque ele fez tudo isso por nós, né? Porque, sei lá, o leão que tá lá na savana, ele não precisa de salvação. O leão tá fazendo aquilo que ele foi criado pra fazer, né? Tipo, Sim. Tá vivendo pra glória de Deus, né? Deus não tá fazendo isso pela, sei lá, pela bananeira lá que tá, né? Ele tá fazendo isso por nós, né? Mandar seu filho pra nos salvar, né? Fazer... Agora, digamos assim, pensa só, tu fez ali uma dissertação de mestrado, tudo aí, tu chega pro professor, tem que refazer, né? Tem que mexer, né? Todo o trabalho. E Deus teve todo o trabalho pra criar tudo, agora ele vai ter que, né, remodelar, porque nós fomos ali e sujamos tudo, né? Estragamos tudo, né? Com o nosso pecado. Mas aí eu vejo quão grande é o amor de Deus. Então, isso só nos traz, assim, mais esperança, porque o amor de Deus, ele não muda, né? Deus, ele é imutável, ele é perfeito. Então, nós temos essa garantia de que tudo isso realmente vai acontecer, né? Então, devemos, então, viver, né? Como foi comentado aí, né? Viver de uma forma que nós realmente esperamos isso e de uma forma que nós amamos também a Deus, né? Realmente, de verdade, não apenas de palavra, né? Mas de palavra e ação, né? Então tá, pessoal, pra quem nos escutou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio, até mais! Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Pelo amor de Deus!